coração é a chave. Queridos, você pode errar na fórmula, você pode errar na explosividade, você pode errar de várias formas, mas quando você erra no coração, aí você errou na intenção. Quando você erra na intenção, aí é uma questão de caráter, aí é uma questão de dissimulação, aí é uma questão de hipocrisia, aí é uma questão de ânimo dobre. Davi, ele tinha muitas falhas, verdade, ele tinha muitas falhas. Porém, Davi era um cara que ele sabia dar um arré muito rápido quando ele falhava. Ele errava, ele cometia um erro, ele cometia uma falha. Davi imediatamente se arrependia. A questão que ele mais demorou para se arrepender foi exatamente naquele adultério que ele teve, de onde saiu ali Salomão, a mulher que era a mulher de Urias, Betseba. Você vê que ali foi uma questão estendida e aquilo trouxe um problema muito sério para o reino dele. Por quê? Porque ele entrou onde ele não deveria entrar. Ele até poderia, porque o rei, de certa forma, naquele período, tinha acesso a tudo que estava debaixo dele. Porém, algumas coisas a lei de Deus trabalhava diretamente para que essas pessoas não fizessem coisas que fossem contra os princípios e os valores de Deus. Por isso eles tinham a lei de Moisés para poder guiá-lo. E Davi, ele fez uma coisa que não deveria ter feito. Isso trouxe uma consequência terrível. Você vê que primeiro ele toma a mulher, depois ele arma para poder matar o marido. Depois ele tenta fazer com que o marido volte para casa para poder encobrir tudo aquilo que havia acontecido. Enfim, você sabe disso. Isso foi estendido, foi uma falha muito grande em Davi. Mas chega um momento que o profeta confronta ele. E quando o profeta confronta ele, ele cai de joelhos, eu estou conjecturando. Ele começa a chorar e ele fala, esse homem é digno de morte. E quando o profeta fala, esse homem é você, ele se arrepende, ele já entra numa outra dimensão, ele cai em si. O que muitas vezes falta para nós é cair em si, porque um homem segundo o coração de Deus, Atos capítulo 3, verso 22, vai falar que Deus, ele rejeitou Saul, mas escolheu a Davi porque encontrou nele um coração segundo o seu coração. A minha pergunta é, o quanto você foge dos confrontos? O quanto você se esconde atrás de mentiras, o quanto você demora para resolver um problema que você sabe que tem que resolver. Talvez muitas portas fechadas, talvez muitas coisas que você espera que aconteça não tenha acontecido, porque você tem travado seu coração por conta da amargura, do ressentimento, da falta de perdão. Talvez você tenha vivido uma vida de hipocrisia, de dissimulação, porque não tem coragem de enfrentar determinados quadros, olho no olho. Isso vai fazer com que a vida da pessoa fique paralisada. Por isso, hoje é dia de alinhar o seu coração. Deus não dispensa um coração contrito e quebrantado, como diz Isaías 51, no verso 17. Coração contrito e quebrantado, ele não desprezará. A minha pergunta é, como anda o seu coração? Se hoje Deus estiver falando com você, se estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como diz Hebreus capítulo 4, verso de número 7. Não endureçais. O que você tem que resolver? O que você tem que fazer? Quem você tem que liberar? Que situação você tem que ajustar? Que pecado você tem que deixar? Porque Deus, ele está de olho no seu coração. Às vezes nós cometemos erros, mas quando nós temos coração, a gente alinha o erro que a gente cometeu. Você está me entendendo? Davi era esse cara que tinha coração. Quando você tem coração, as portas do futuro se abrem. A techuvá é a palavra hebraica, uma das palavras hebraicas para arrependimento. E techuvá não significa somente se arrepender. Techuvá está muito mais amplo. Techuvá significa você voltar para Deus
entender o que Deus quer, trabalhar a sua mente, a sua estrutura cognitiva, a sua razão, a sua emoção. E então, escute isso, e então o seu coração vai começar a liberar vida para o seu corpo. Funciona da seguinte maneira: você entendeu, você voltou para o caminho. Então, quando você volta para o caminho, o seu coração está apto novamente a liberar vida para o seu corpo. Tem muita gente doente por falta de arrependimento, por falta de techuvá, por falta de voltar para Deus, voltar a andar com Deus, voltar para perto de Deus. O pecado é andar longe de Deus. A techuvá é voltar para Deus, voltar a aprender de Deus, voltar a andar com Deus. Como anda o seu coração? Eu acredito que Deus está falando muito, muito com algumas pessoas aqui. Eu, de vez em quando, como eu falei, vou dar uma olhada aqui nos comentários, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está fazendo algo em você, como faz algo em mim. Volte hoje o seu coração para Deus, porque um coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará. Essa era uma das coisas que Davi tinha, e isso fez dele um homem segundo o seu coração. Eu quero ser visto como um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser visto como alguém que se alinha. Olha, eu já passei por muitas coisas na vida e eu sei que tem outras que vão passar, que vão acontecer, mas uma coisa que eu sempre quero ter é coração. E às vezes você vai ter que sofrer no coração porque tem coisas que não dependem de você. E você gostaria de fazer determinadas coisas, às vezes, e não tem como fazer, porque não depende só de você. E aí é a hora que, debaixo de uma pressão do seu coração, você pode escolher continuar com Deus e enfrentar aquela situação, enfrentar as pedradas, enfrentar uma série de fatores, ou ir para o mundo. Endurecer o coração e adoecer e ficar longe de Deus. Hoje Deus está falando para você: ei, não endureçais o vosso coração se você estiver ouvindo a minha voz, mas resolva, se posicione, porque eu tenho cura para você, diz o Senhor. Eu tenho portas abertas para você, diz o Senhor. Eu tenho novas conexões para você, diz o Senhor. Eu tenho aquilo que eu planejei, que eu não desisti e que vai acontecer na sua vida. Simplesmente volte para mim, esteja comigo, aprenda de mim, porque eu vou te livrar deste cativeiro, diz o Senhor. Põe o seu coração em minhas mãos e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Oh, au, shei, carabasturo. Ufa, eu sinto o fogo de Deus aqui neste lugar e eu sinto Deus tocando em você aí onde você está. Deus tocando no seu corpo, tocando na sua biologia, tocando na sua fisiologia, trazendo cura para o seu organismo, cura para os seus pensamentos. Deus está alinhando você de forma exponencial nesta tarde. A primeira coisa que Davi tinha era um grande coração. Um coração quebrantado. A palavra para quebrantado no hebraico é esfacelado. Você já viu o que é esfacelado? Virou farelo. E aí Deus vai pegando e vai montando, colocando tudo no lugar. Talvez nós precisamos de passar em algumas esferas da nossa vida por esse esfacelamento, para Deus fazer de novo. O vaso é dele. Ele quebra, ele cola, ele restaura. Ele cura, Ele edifica, Ele levanta, Ele ergue, Ele empodera, Ele envia, Ele capacita, Ele dá direção, Ele dá provisão, Ele dá proteção, Ele dá autoridade, Ele dá domínio, Ele dá governo, Ele te dá o que você precisa para que cumpra a missão que Ele te enviou.